Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aqui para a gente fazer uma revisão dos conteúdos de geografia para vocês estarem fazendo a atividade avaliativa. Então eu vou começar na página 135, o município. Então, conhecendo o município. A gente sabe que município são os estados do Brasil que estão divididos em partes menores. E a linha territorial determinada para separar um município do outro é chamada de linha demarcatória, chamada de limite. Então, a linha demarcatória que separa um município do outro é chamada de limite. O município é formado pela área rural e a área urbana, ou seja, a zona rural, que é caracterizada pelos sítios, fazendas e chacras, e a zona urbana, que são as cidades. No campo, nós temos as atividades desenvolvidas, que são o extrativismo, a agricultura, a pecuária e o turismo rural. Essas atividades fornecem matéria-prima em diversos produtos em que consumimos. O extrativismo tem a matéria-prima que é retirada diretamente da natureza. Por exemplo, a extração do minério de ferro, que é usado para a fabricação do aço. As frutas, verduras, legumes são cultivados diretamente pelas pessoas. O queijo, o iogurte, a farinha e o açúcar são derivados de outros produtos que vêm da zona rural. Já na cidade, nós temos as características das principais atividades econômicas, que são o comércio, a venda de produtos, a prestação de serviço, que é aquela garantida pelo governo, como hospitais, escolas e etc. E temos as indústrias, que produz mercadorias que atendam o campo, o comércio e o serviço. Sabemos que temos a garantia dos serviços públicos municipais. Por quê? Porque pagamos taxas e impostos para garantir esses serviços, que são as creches, escolas públicas, postos de saúde, hospitais, coleta de lixo, limpeza, e entre outros. Então, isso é um direito que todo cidadão tem e um dever do Estado a oferecer isso para nós, do Estado, da Prefeitura. Então, nós temos que pagar, é uma obrigação nossa, pagar os impostos. E esses impostos que é citado, a gente paga através de quê? Na nossa energia vem cobrado, na água vem cobrando, nas mercadorias que a gente compra, tudo vem cobrando. E também há outras formas de estar pagando esse imposto. Por isso que nós temos o direito à garantia desses benefícios. Então, como que pode ser a vida na zona urbana? Sabemos que a zona urbana é parte do município em que se concentra a maioria da população. Na zona urbana, tem o movimento do centro das grandes cidades e ele é intenso, igual, por exemplo, aqui em Goiânia, onde é o maior movimento que a gente tem? No centro da nossa cidade. Onde é o centro da nossa cidade? Lá no setor central, lá perto da Praça Cívica. Então, as áreas se concentram lá. Vários comércios, várias prestações de serviço, vários edifícios. Mas também temos os bairros de periferia da cidade. O que são os bairros de periferia? São aqueles bairros mais afastados da região central. São geralmente residenciais. Então, aqueles bairros que têm pouca indústrias, que tem mais casa. E você sabia o que é metrópolis? Metrópolis, a palavra surgiu na Grécia. Tem um sentido que guarda relação com o conceito moderno de metrópole. Ou seja,
considerado o nome da cidade-mãe. No Brasil, existem algumas metrópoles, como São Paulo, no estado de São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Distrito Brasília. Aqui, por exemplo, no nosso estado de Goiás. Qual que é a nossa cidade-mãe? Goiânia, a cidade em que nós vivemos. E o comércio na zona urbana? Como que é caracterizado o comércio? Como que são os empregos? O comércio, temos no comércio serviços especializados, indústrias, escolas, restaurantes. O comércio envolve serviços bem variados, com atendimento ao público, com atendimento às pessoas. Como, por exemplo, balconista, caixa, empacotador e entre outros. Nas indústrias, nós temos como pessoas que têm os trabalhos especializados, ou seja, eles têm uma formação em escolas técnicas. Então, eles têm uma profissão. Temos, então, 3 tipos de serviços. Temos os empregos formais, que são aqueles que têm os registros na carteira, e direitos trabalhistas, e possuem salário fixo. Temos aquelas pessoas que são liberais ou autônomas, que trabalham por conta própria, como, por exemplo, os advogados. E temos os empregos informais, que não têm registro na carteira de trabalho e não têm salário fixo. Temos como os exemplos os ambulantes e os vendedores, esses vendedores de camelôs que vendem na rua. E com um grande número de pessoas na zona urbana, nós temos os problemas ambientais. As cidades concentram inúmeras pessoas e atividades produtivas. Por isso, as grandes cidades sofrem de diversos tipos de poluição. A poluição atmosférica é causada pela liberação de gases tóxicos no ar e por fábricas, veículos, provocando problemas à saúde. Temos a poluição sonora, pelo ruído de veículos, máquinas, aparelhos sonoros, esse barulho muito forte que tem aí de alguns veículos, então é chamado de poluição sonora. Temos a poluição dos solos e das águas. Pode ser a causa por vazamentos químicos nas indústrias e pelo lixo que não é armazenado na maneira correta e acaba liberando chorume no solo e na água. E com isso faz a contaminação. Além disso, grande parte do esgoto industrial e doméstico é despejado em rios e córregos, triste realidade, sem tratamento adequado. A zona rural concentra-se as propriedades como sítios, chácaras e fazenda. E por que tem essa denominação? Sítio, chácaras e fazenda não é a mesma coisa? É porque depende do tamanho do estabelecimento da propriedade. Por isso que recebe o nome de sítios, aquelas propriedades que são menores. Chácaras, aquelas que são mais ou menos. E as fazendas são propriedades maiores, são grandes quantidades de alqueiros. A água para o consumo, muitas das vezes, é fornecida por poços estasianos, por moradores ou por capota, diretamente dos rios, próximo às casas. Então, costuma-se dizer muito que na roça, na zona rural, faz cisterna, vem a água dos rios encanada para dentro de casa. A zona rural há também propriedades com água encanada, também tem luz elétrica, máquinas agrícolas para arar o solo e fazer colheita. Temos também serviços braçais. Pessoas na zona rural, elas podem fazer plantações, criar animais, criações de gado, com o objetivo a exportação. Exportação é o comércio dos produtos para outros países.
No Brasil, muitas pessoas do campo mudam para a cidade. Por quê? À procura das melhores condições de vida. Então, a maioria da população brasileira residia nas zonas rurais e hoje vão para a zona urbana a melhoria de condições de vida, para ter um trabalho, para conseguir melhorar as coisas. Condições na zona rural. As condições de vida ainda estão bastante demarcadas por fatores naturais, como, por exemplo, as estações do ano. Influenciam nas plantações, pois determinam que os alimentos a época de plantar para poder colher. Visto que é preciso acordar bem cedo para aproveitar a luz do dia, pois assim que anoitece fica difícil de plantar, colher ou cuidar dos animais. E o lazer? Como que pode ser o lazer na zona rural? Temos então participação de festivais, cavalgadas, comitivas, nadar em riacho, andar a cavalo. Quanto necessário, deslocam-se para a zona urbana, a fim de encontrar algum serviço que não foi ofertado na zona rural. O trabalho na zona rural geralmente são atividades ligadas à terra, como plantações de hortas, criações de animais, fabricação de tijolos, pequenas indústrias. Mesmo com muitos dos avanços tecnológicos, o trabalho do campo também utilizam instrumentos e ferramentas simples, como a enxada, a foice, o machado, o arado ou o puxado de animais. Muitos trabalhadores da zona rural não possuem terras para cultivar, recebendo salários muito baixos ou terras arrendadas, pagando tipo um aluguel. Outro problema que acontece na zona rural é o desemprego, porque com a tecnologia, o avanço da tecnologia, muitos instrumentos que eram manuais estão sendo substituídos por máquinas. E assim, a saída de pessoas do campo para a cidade é chamada de êxodo rural. São pessoas que deixam a zona rural para ir trabalhar na zona urbana. E acontece esse processo do êxodo rural. Aqueles que dedicam ao cultivo da terra são chamados de lavradores ou agricultores, que eles cuidam dos animais. Os que cuidam dos animais são chamados de peão, vaqueiros. O fazendeiro é o dono de toda a propriedade, o dono da fazenda. Ele costuma ter uma criação de gado e é chamado de pecuarista. Temos também os problemas ambientais no campo, que são quando os fazendeiros exploram demais determinada porção de terra sem registrar os ciclos da natureza, ou seja, o tempo que a terra leva para se recuperar e poder voltar a produzir. Há um grande desgaste do solo. Essa terra, que antes era fértil, passa a produzir mais como antes. Isso é muito comum nas terras ocupadas por plantações de cana-de-açúcar e os canaviais. Então, vamos agora para as paisagens rurais e as paisagens urbanas. Quais são as diferenças? As paisagens rurais predominam as plantações, criações de animais e exploração de recursos da natureza, enquanto as paisagens urbanas predominam aos comércios e a prestação de serviços e indústrias, que é intensamente modificada pelo ser humano. Nas cidades, há uma grande parte da população que mora distante dos bairros centrais, ou seja, do centro, onde que estão a maioria dos comércios, das indústrias, onde estão essa concentração. E aí, o que acontece? Mora em bairros afastados. O que tem? A gente tem os ônibus que pode
levar, transportar essas pessoas. Então, elas moram mais afastadas do lugar onde elas trabalham. Isso é chamada de densidade demográfica, que é a relação entre o número de habitantes e a área territorial de um determinado lugar. Geralmente, a gente não mora no mesmo bairro em que trabalhamos, por isso que tem esse nome. Temos, então, as áreas preservadas. As áreas preservadas na zona rural. Na zona urbana costuma ter também locais que não podem ser desmatados, não pode cortar as plantas, as árvores que ali predominam. Com isso, o ser humano tem alterado cada vez mais as paisagens naturais. Com isso, muitos locais estão sendo destruídos e modificados. Essas ações ameaçam a fauna, que é um conjunto de diversos animais de uma determinada região. E a flora é um grupo de vegetais, que são as flores, as árvores de uma determinada região. Para evitar que esses lugares sejam transformados, ou seja, destruídos, os governos criam as áreas de preservação. Nelas é proibido fazer qualquer atividade que degrade a natureza. A grande maioria dessas áreas se destina ao turismo e à realização de pesquisas científicas. Temos então a interdependência entre o campo e a cidade. Sabemos que as atividades realizadas entre a zona urbana e a zona rural são bem distintas. O que acontece? Uma precisa da outra. Que, por exemplo, se a gente produz uma plantação na zona urbana, na zona rural, produzimos uma plantação, onde é que nós vamos vender toda aquela plantação que nós fizemos, preparamos, plantamos? Na zona urbana. Então, sempre vai uma depender da outra. Dessa forma, percebemos que o campo e a cidade são interdependentes. Dependem um do outro. O campo precisa da cidade para ter, por exemplo, as máquinas, as ferramentas, os adubos, que é onde compramos para levar para o campo. E a cidade precisa do campo para obter diversas matérias-primas para a indústria. Da terra. Nas superfícies da terra, nós temos o clima. O clima é a característica de um tempo determinado em um local que apresenta no decorrer de um período longo. Então, a diferença entre o clima e o tempo é que o clima é em um determinado tempo longo e o tempo não, o tempo sofre variações. Temos também a vegetação. A vegetação é um conjunto de plantas que nascem, crescem e se desenvolvem naturalmente. Temos diversos tipos de vegetação, assim como a caatinga, o manguezal, o campo, a floresta ou a mata. E o pantanal também. Além disso, temos as variações, as diversidades de relevo. Os relevos podem ser as montanhas, as depressões, as planícies, os planaltos, o monte, o vale e a escarpa. Então, sabemos que o relevo são as diferentes formas da superfície terrestre. No relevo temos as montanhas, que são as maiores elevações da Terra, uma forma de serra ou uma cordilheira. Temos as depressão, é uma forma de relevo aplainado e muito mais baixos do que as áreas ao seu redor. As planícies são as terras planas, localizadas geralmente em terrenos baixos. Os planaltos são terrenos com elevações que geralmente são mais altos do que as planícies. Neles ocorre o processo de desgaste do relevo. O monte é uma elevação de terra menor que uma montanha.
O vale é uma área mais baixa, cercada por montanhas ou colinas, que normalmente corre um rio. E a escarpa é um monte com grande inclinação, que forma um penhasco. Então, eu falei para vocês de todo o conteúdo trabalhado no primeiro bimestre de Geografia. Façam a atividade avaliativa, imprime e deixa ela aí guardada, porque eu vou fazer correção dela, ela vai valer nota para a gente compor o nosso ano letivo escolar. E qualquer dúvida, estou à disposição à escola. Não deixe de fazer. A atividade avaliativa está no portal, no aplicativo. Pode acessar e imprimir, tá bom? Boa sorte! Um beijo no coração, saudade de todos vocês, saudade da nossa escola. E logo, logo tudo ficará bem, tá? Tchau, tchau!